Ya no, todavía No, no. no, Carolina, perdón, discúlpame. Listo, Alejo. Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Encuentros por la Historia, una iniciativa de los grupos de investigaciones Religiones, Creencias y Utopías, EIEP, de la Universidad del Valle. Encuentros por la Historia surge como una alternativa para socializar conocimientos en tiempos de aislamiento. Estamos trabajando continuamente desde hace un mes y para agrado de nosotros acabamos de concretar programación para todo el mes de julio y se viene también el mes de agosto con sorpresas y actividades en nuestra plataforma. Cabe recordarles que estamos en Facebook y en YouTube como Encuentros por la Historia. El día de hoy nos encontramos con la afortunada conferencia del doctor Everton Crema, que es doctor en educación por la Universidad Federal de Paraná en el área de Cultura, Escuela y Enseñanza, profesor del curso de Historia de la Universidad Estatal de Paraná, Campus Unión Victoria, desarrolla proyectos de investigación en metodología de la enseñanza de la historia, educación histórica y currículo. Desarrolló como coordinador del proyecto de investigaciones y extensión Lenguaje y Tecnologías para la Enseñanza de la Historia, Fundación Araucaria, Proyecto Género y Diversidad Sexual, Acciones Afirmativas para Combatir la Violencia, y el proyecto Integrar resocialización, formación y capacitación de jóvenes en situaciones de riesgo y sobre medidas socioeducativas, financiado por el programa Universidad Sin Fronteras, UGF, Fondo Paraná. Coordina el proyecto Digitalización del acervo documental del municipio de La Unión de Victoria, convenio UNESPAR financiado por la Alcaldía Municipal de La Unión de la Victoria. Coordina además el proyecto de investigación PIC UNESPAR 2019-2020, las concepciones y las construcciones de las relaciones de género en los niños finales de enseñanza fundamental y el proceso de creación del pensamiento histórico. Fue organizador del Simposio Electrónico Internacional de Enseñanza de la Historia, evento anual online, miembro fundador y coordinador de LabHIS, el Laboratorio de Aprendizaje Histórico, UNESPAR, PAFIUE. Doctor Everton, bienvenido. Antes de que comience su conferencia, quiero aclarar las reglas de juego sobre las cuales nos vamos a mover el día de hoy. Primero, micrófonos apagados para todos los participantes y al finalizar la conferencia, las preguntas deben de realizarse de manera escrita por el chat, en el caso de que estén conectados por nuestra plataforma de Google Meet, y si se encuentran conectados por Facebook, en un comentario dentro de la transmisión. Doctor Everton, bienvenido, muchas gracias por su participación. Obrigado, professora Relando. É um prazer, queria agradecer mais uma vez a todos, espero que a nossa conversa seja produtiva. Me incomoda um pouco a ideia de uma conferência, mas prefiro, né, usar essa categoria de uma conversa, porque eu acho que isso aproxima muito mais a gente, né, sobretudo quem está na educação.
Então, boa noite a todos mais uma vez e vamos começar a falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa. Primeiramente, eu vou expor um pouco dos motivos que deram origem a essas pesquisas, né? O desenvolvimento delas. Depois eu vou fazer uma fala em cima dos slides que serão apresentados também na tela e, enfim, ao final, fazer algumas observações e espero poder responder alguma eventual questão da melhor maneira possível. Então, formalmente, eu queria agradecer o grupo de pesquisa Religiões, Crenças e Utopias e também o grupo de investigações históricas em Economia, Política e Educação pelo convite, né? A universidade que eu leciono hoje, eu fui aluno dela. Eu passei pela universidade, me tornei professor de ensino fundamental e médio, né, por 18 anos. Depois eu fiz meu mestrado, saí do ensino médio e fundamental, fui para o ensino universitário. Então, eu posso dizer que muito do que eu pesquiso hoje vem das minhas carências, das minhas dificuldades e da própria experiência do percurso que a gente trilhou, né, nessas décadas, né, porque não são mais anos, não somos mais tão jovens quanto gostaríamos de ser. Então, quando eu cheguei à universidade, uma universidade, na verdade, na realidade, ela era uma faculdade no interior do Paraná. Ela foi a primeira faculdade a existir no interior do estado do Paraná. Depois de quase 40 anos de existência, ela se tornou uma universidade, com a reunião de várias faculdades, né, dentro do Paraná. E quando eu cheguei à universidade, com frequência a gente era solicitado para ir nas escolas, né, de ensino médio, sobretudo, a falar um pouquinho sobre ensino de história, metodologia, e através dessas conversas nós fomos aproximando um debate e aclarando a percepção de que os professores dominam muito bem os conteúdos de forma prática, mas que as reflexões que eventualmente eles venham a fazer em termos teóricos e metodológicos, elas escapam um pouco do formalismo da universidade. No Brasil, isso não é uma novidade, há uma distância muito grande entre a universidade e a escola, seja a educação básica de uma forma geral. Não é uma perspectiva minha, isso a pesquisa em educação já constatou. E, na verdade, esse é um problema muito grande. Durante pesquisas que eu realizei, tanto para os projetos em desenvolvimento quanto para a tese doutoral, eu escutei professores afirmarem o seguinte, que é quase uma necessidade eles terem que reaprender a ensinar história quando vão para a sala de aula, né? Então, essa distância, ela é metodológica, ela é didática, e ela é um problema sério nesse contexto, porque com a falta de conversa, de contato, a universidade fica isolada dentro dos seus próprios muros. A escola também, nesse sentido, resolve as suas demandas e carências no ensino de história a partir das próprias condições, reproduzindo uma prática muito, mas muito fortemente pautada na prática de ensino, na experiência profissional. E, na verdade, nós não temos, né, essa aproximação que seria maravilhosa, tanto para a universidade, né, poder perceber essa experiência, aprender com a experiência e contribuir também, né, com os professores do ensino médio. Eu me lembro, uma boa parte da apresentação se baseia nas ideias de um autor alemão, vivo, o professor John Hison, e eu me lembro que a primeira vez que eu li uma obra dele foi impactante para mim. Por quê? Porque ele tem uma precisão de linguagem, né, que é um atributo muito interessante, que me ajudou a definir metodologicamente os passos do meu ensino na aula, a compreender as estratégias cognitivas dos alunos. Eu acho que foi uma leitura assim que, sem exageros, mudou a minha vida como professor. E, a partir disso, também, quando adentrei a universidade, me utilizo desses autores, como outros autores, a professora Maria Isadora Schmidt, que foi minha orientadora, que também é uma grande pesquisadora na área, o professor Estevão Rezende Martins, Isabel Barca, para citar alguns também, a professora Marli Cainelli e outros professores que a gente tem
um contato. Grandes pesquisadores e também divulgadores do pensamento da obra do Riesling, além das próprias contribuições que são significativas. Então, é importante entender isso para que eu encaminhe a discussão de um lugar, de um ponto de partida, né? Os professores das escolas da educação básica percebem a educação como uma prática, né, experiencial extremamente presente. Inclusive, a gente pode falar de uma cultura escolar muito bem definida no Brasil, que aclara essa perspectiva. Um exemplo, nas nossas semanas de história que nós promovemos na nossa universidade, a participação de professores da rede pública de ensino, ela é pequena. E a gente não recebe esse feedback, essa contribuição dos professores, e muito menos consegue se aproximar da escola. E é um trabalho que eu venho tentando muito modestamente desenvolver com alguma dificuldade, porque é difícil você romper essas estruturas de uma cultura escolar que se torna uma cultura cotidiana do trabalho do centro, né? É nesse sentido que eu falo. E é importante também a gente deixar claro que há uma distância enorme entre a historiografia da história, a produção da ciência histórica que as licenciaturas e graduações de história, né, no Brasil fazem, do ensino escolar de história. Só para que fique claro, quando eu falo graduação, eu me refiro ao bacharelado, né, que tem um perfil voltado mais para, em tese, né, voltado mais para a pesquisa. E as licenciaturas são cursos que são voltados mais para o ensino. Entretanto, pelos problemas e o próprio perfil da universidade, não só brasileira, mas da universidade moderna, as licenciaturas acabam reforçando mesmo esse perfil mais científico, mais de pesquisa. Então, parece-me que nos indefinimos quanto ao objeto e ao que deveríamos fazer. Isso também é um problema sério. Há muita resistência dentro da universidade com relação à licenciatura, a disciplinas de ensino, de metodologia, a projetos de extensão de pesquisas que vão em direção ao ensino de história, né? E ela é clara, né, na disputa por carga horária, na criação e modificação de emendas, até de criação e supressão de disciplinas, né? É um embate que se faz com frequência, né? Então, dito isso, eu gostaria de pedir, então, ao professor Alejandro que passasse a primeira lâmina a mim, né, para que a gente pudesse fazer a leitura e fazer alguns comentários pontuais. Por favor. Esse é o título em espanhol. Eu peço desculpa a todos os amigos e amigas latino-americanos. Eu não vou tentar falar em espanhol, porque eu não dou conta disso. E não quero traumatizar ninguém com o meu portunhol. Então, ficarei no português e tentarei falar pausadamente, que foi a recomendação que me fizeram. Em minha defesa, alego que fui professor de ensino médio, portanto, falar rápido é quase uma exigência, né, do nosso trabalho. Bom, vamos lá. A ideia da construção estética de uma aula se aproxima da perspectiva filosófica do conhecimento do sensível ou estesiologia. O que eu quero dizer com estesiologia? Basicamente, uma ciência da sensibilidade e dos sentidos. É óbvio que nós, ao ensinarmos, nos relacionamos com pessoas. Um dos autores no Brasil que mais discutiu isso, e é uma referência para mim e para muitos colegas no ensino de história, é Paulo Freire, que essa relação com a afetividade ela é fundamental, ela é um elemento determinante do processo do ensino, e ela precisa ser entendida dessa forma. Então, quando a gente pensou na categoria construção estética da aula, isso exigiu reflexões significativas, porque a forma com a qual a estética pode ser interpretada pode vir do campo da filosofia, da crítica literária ou crítica geral, e o que a gente gostaria de deixar claro, ainda que eu vá trabalhar isso um pouco mais nitidamente à frente, é que nós entendemos a noção de estética como uma experiência de linguagem imagética. Nós vamos aprofundar isso mais à frente. Tá? Me permitam continuar. Categorias do pensamento que fundam uma moralidade perceptiva individual
onde noções de beleza e de concreto antecipam o pensamento, encaminhando o agir. Em termos mais próximos, poderíamos pensar em uma categoria criativa e reflexiva baseada na experiência social e profissional docente, no conhecimento científico e no sentimento, pensado como emoção e saber. Escapamos de uma utilização do termo estética para a crítica artística erudita e da abstração conceitual, em direção à tentativa de compreensão do potencial mobilizador de conhecimento, a ação imaginativa utilizada pelos docentes em sala de aula. É um pouco isso. Nós precisamos integrar o conhecimento escolar de história, que é fruto do conhecimento científico da história, a historiografia, ao conhecimento e à cultura social do aluno. Durante a minha trajetória profissional e de vários colegas, inclusive de professores que entrevistaram, ao todo foram 35 professores em 2 pesquisas diferentes por 3 anos e meio, e os professores faziam referência, né, na formalidade, na informalidade da conversa, às queixas e reclamações de alunos, no sentido de que, para que é que eu vou aprender história? Aonde é que eu vou usar isso? E ainda que eu tenha escutado isso muitas vezes na minha carreira no magistério, eu confesso que, muito recentemente, eu consegui criar, né, uma resposta factível, de qualidade, uma narrativa acessível também aos alunos. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente deve dominar, sobretudo, né, quando a gente utiliza do pensamento roseniano, que mostra exatamente isso, como que as categorias do pensamento histórico são construídos. É importante deixar claro também que quando nós usamos uma narrativa próxima à realidade do aluno, nós estamos facilitando a abstração cognitiva dele. Quando os professores desenvolvem uma narrativa muito formal, muito presa à ciência da história, né, nós criamos um problema de ordem cognitiva para o aluno. E nós temos que lembrar também que, na educação básica, nós temos desde de crianças até o quê? Jovens aí por volta de 17 anos. Então, você tem níveis de capacidade cognitiva que são muito distintos. E, às vezes, os professores fazem narrativas muito homogêneas, o que é um problema, né? Então, acho que isso é uma ideia inicial. E eu gostaria também de citar aqui, apesar de não estar em nenhuma lâmina, Roland Barthes, que fala que nós somos incluídos na vida social pela linguagem. Mas quero chamar a atenção de todos os amigos para que entendamos o seguinte: a linguagem não é só o que a gente pode escrever ou falar. Há um papel imagético, né, de imaginação e abstração, extremamente importante, principalmente por parte das crianças. E quando nós vamos em direção a uma narrativa próxima ao conhecimento social, nós utilizamos signos, significados, numa simbologia acessível ao aluno. E aí, se fazemos isso, naturalmente, as perguntas, né, do porquê a história é ensinada, para quê e onde ela serve, não acontecerão com tanta frequência, porque nós estamos cumprindo, ou melhor dizendo, me perdoe, né? Nós estamos orientando os alunos a perceberem a realidade deles a partir de uma reflexão histórica. Evidentemente que nem todo conteúdo científico ou escolar da história pode ser utilizado uma referência direta, né, à vida social do aluno, mas, em geral, isso constrói respostas para as carências de orientação da vida prática, né, para o dia a dia deles. Isso cria uma validade muito grande. Professor Alejandro, por favor, a segunda lâmina. Grato. Os conteúdos científicos são adaptados, transformados, relacionados a uma série de narrativas, exemplos, fontes, imagens, etc. Compondo e recompondo o conteúdo histórico didaticamente. Parte desse processo se desenvolve de forma antecipada à aula, esteticamente imaginada pelo docente. Paralelamente, durante a aula, os professores avaliam o desempenho imediato dos esquemas explicativos comparativos, buscando atingir o máximo da aprendizagem a partir da cognição, abstração e experiência social e afetiva de seus alunos. O conhecimento científico
é compreendido em um primeiro nível de entendimento pessoal pelo professor, pelo docente. Em sequência, é mobilizado em relação à didática e à metodologia, pelo ensino e pela linguagem, a partir das condições de aprendizagem da turma, nos seus contextos de produção social do conhecimento. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: eu penso que o preparo de uma aula é extremamente complexo. Como a universidade brasileira e as próprias metodologias de ensino anteriores à educação histórica, as reflexões feitas hoje por Riesing, né, por Maria Flora Schmidt, por Isabel Barca, Maria Gago, né, e outros professores, o professor Geiso, que fez uma fala recentemente, o professor Marcelo Frons, também pesquisador na área. Naturalmente, se o ensino não é uma prioridade para a universidade, ele não se transforma numa prática efetiva de aula. Ou seja, se não é um assunto de pesquisa, não é um assunto de ensino. Escolhas são renúncias, e essa renúncia atinge muito fortemente a educação. A complexidade de se pensar uma aula é significativa. Nós, professores, parece que nos esquecemos do início da nossa carreira, do terror que nós... Eu sentia isso. Do terror que as nossas primeiras experiências traziam a gente, da dificuldade, da falta do tempo da aula, né, da dificuldade da narrativa, do desencontro, né, da falta de uma didática. O tempo nos dá o quê? Experiência? Sim, mas o que é essa experiência? É exatamente isso que, muito modestamente, a gente tentou desenvolver através de uma pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, né, e vai continuar, acho que vale o investimento, a entender como que esse processo extremamente complexo do ensinar acontece. E é muito engraçado, porque eu, como professor, vivi essa experiência e, durante as pesquisas, também vi os colegas professores da educação básica ir na mesma direção. Então, veja, quando eu questionava os professores sobre os usos metodológicos, sobre as práticas didáticas, né, no ensino-aprendizagem, havia uma dificuldade muito grande deles se expressarem em termos objetivos, segundo as práticas, né, categorias, escolas, né, nesse sentido. O que eles faziam era uma narrativa passo a passo. Como se fossem imagens mesmo, como se eles pensassem, né, quadro a quadro, um processo que vai sendo montado. E muitos, assim como eu agora, né, até peço desculpas, usam a mão, vão indicando, mostrando esse construto, essa materialidade da aula. Então, como eu escrevi muito modestamente ali, são ideias que ainda precisam ser desenvolvidas também com mais rigor, a ideia é que a gente entenda o que o professor faz, para que, estruturando um conhecimento mais efetivo sobre essas práticas, né, estéticas da aula, a gente possa fazer com que esse professor perceba a sua prática e desenvolva sobre si uma reflexão metodológica e gere um ganho qualitativo no processo de ensino-aprendizagem. Não uma questão funcional, prática. Elas funcionam, sim. Eu não estou dizendo que o professor não sabe ensinar. Ele sabe ensinar e muito bem. Mas o professor, por não perceber metodologicamente as etapas, os processos, né, em precisão de linguagem, a linguagem é uma forma de abstração de pensamento que permite, né, uma compreensão mais detalhada. O professor precisa fazer essa reflexão melhorando o seu processo de ensino. É como se ele dominasse cada vez mais a própria prática de ensino. E essa autorreflexão, ela é retroalimentadora. Evidentemente que isso também traz alguns problemas. Nós não poderíamos criar um modelo homogêneo em termos teóricos. Mas também não é a nossa preocupação. Porque se o professor começar a olhar para a própria prática dele, ele vai desenvolver estruturas compreensivas e vai melhorar a sua qualidade de ensino naturalmente. Como o professor tem uma forte prática na estrutura reflexiva,
né, ele valoriza isso e, naturalmente, como eu já disse, toda escolha é uma renúncia. Então, a gente queria recompor um pouco essa reflexão, aproveitar a grande experiência que o professor tem em termos práticos, no chão da sala de aula mesmo, e trazer essa possibilidade daquela pesquisa aplicada. Em muitas formações que a gente vai nos colégios, e é muito gostoso isso, a gente percebe, assim, os professores pedindo receitas. E falo isso com todo respeito aos professores. E como é que a gente faz? Mas não tem como você passar um esquema? O que você acha de fazer assim? Vamos fazer assado? E a gente fala, professores, vamos fazer uma pesquisa da nossa prática? Quais são os nossos problemas enfrentados? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? É claro que a gente pode orientar em algum momento uma percepção de uma prática, mas passar uma receita, né? E eu vou fazer uma brincadeira, né? Uma receita de bolo, muitas vezes não adianta. Porque o professor precisa dominar o processo. Esse domínio é uma segurança na fala, na narrativa, no uso da fonte, na integração da historiografia com o conhecimento escolar de história, com o conhecimento social. E isso é algo extremamente interessante que eu vou tentar demonstrar a partir da matriz similar do Riesling, olhando para o ensino, não para a produção da ciência da história, ou seja, a historiografia. Professor Helland, por favor, a terceira lâmina. Obrigado. Entendemos que, ao desenvolver seu processo de criação estética da aula, o professor se utiliza da experiência docente como uma abordagem metodológica continuada em diversas direções, perspectivas, conteúdos e tipos de conhecimento. O tempo de aula, o conteúdo do livro didático, a turma em suas capacidades e peculiaridades são apropriados de forma esquemática, comparativa e idealizada. Com isso, defendemos que o modelo criativo nas aulas se desenvolve em relações didáticas entre o conteúdo historiográfico e as metodologias de ensino dominadas pelos docentes, em direção aos contextos sociais e cognitivos dos alunos. A ideia de um esquema comparativo idealizado permite pensarmos o desenvolvimento do conteúdo historiográfico como ponto de partida em direção às estruturas complexas ampliadas no ensino-aprendizagem. Então, não sendo redundante, mas a complexidade desse processo ela é significativa. Como não há um debate na universidade, não há uma compreensão metodológica, nós achamos que o conteúdo historiográfico, por si só, é autoexplicativo. E isso não existe. A professora Maria Sadora Schmidt e o grupo de pesquisa dela, que eu também faço parte, muito modestamente, inclusive com a apresentação dessa categoria reflexiva no Congresso, né, na Colômbia, em Cali, ela fala sobre uma reconstrução do conhecimento histórico. Porque, em termos didáticos no Brasil, havia uma defesa, por exemplo, muito grande, ou pelo menos uma utilização muito grande da ideia de transposição didática. Você pega o conteúdo historiográfico, né, e transpõe ele metodologicamente para o aluno. E eu acho que essa nova perspectiva, ela contribui muito para a gente olhar para a qualidade reflexiva e a diferença entre uma transposição didática para uma reconstrução do conhecimento histórico. Porque, veja, nós temos que pensar ensino-aprendizagem. O professor pode ensinar muito bem, mas ele tem que entender que ele tem que ensinar para o aluno. Então, o processo de ensino dele é o processo de aprendizagem para o aluno, olhando para a cultura social do aluno. Num contexto mais próximo, a reconstrução do conhecimento histórico acontece com maior qualidade, inegavelmente. E isso gera consequências positivas de toda a ordem. O interesse do aluno, valorização da disciplina, né, nível de aprendizagem, é fantástico. Tanto que todos nós, me permitam generalizar, tivemos em algum momento da nossa vida, né, na escola, como alunos, algum professor de história que nos cativou. Por quê? Porque ele conseguia fazer isso um tanto quanto naturalmente, às vezes com reflexão,
É essa perspectiva que eu busco pesquisar muito modestamente. Então, nos anos 90, no Brasil, houve um trabalho muito grande de ensino metodológico para a utilização de fontes. Então, os nossos professores hoje no Brasil, eles trabalham muito bem com fontes, com jornal, com revista, com música, né? Isso é presente nas salas de aula. Nas entrevistas, eu constatei isso em todos os lugares, de todas as formas, né? Mas, veja, além disso, há fatores, como eu já citei, em que, durante o processo de construção estética da aula, se apresentam de uma forma subliminar, subjetivamente, mas que estão presentes determinantemente no processo, como eu li ali na apresentação. Vejam, o professor, quando está lendo o conteúdo científico, preparando aula, ele senta, ele vai no livro didático, e é importante dizer que no Brasil os professores usam muito o livro didático, inclusive há autores que defendem que o livro didático é o currículo do professor, porque a sequência, a estrutura, ela é feita em cima do didático, e isso é muito bom. Não é o livro didático que determina o conteúdo de sala de aula exclusivamente, mas ele é um ponto de partida. E quando o professor, ao ler o livro didático, ele está relacionando com a historiografia, com fontes, com a experiência social do aluno, com a experiência dele no ensino-aprendizagem, que permite a ele entender, ou pelo menos aproximar as formas, a linguagem, a narrativa, o tempo de aula, toda essa complexidade do processo, a uma turma específica. Tudo bem que o professor pode dar 5 aulas a 5 quintas séries. Nunca é a mesma aula. Todos nós que estamos em sala, em algum momento, percebemos isso. O conteúdo muda, a forma de se abordar, né, o tema é diferenciado, a participação interfere no tempo da aula, a não participação também. Então, veja, é uma série significativa, muito significativa de questões de ponto de vista que precisa ser, digamos assim, melhor compreendido, né? Por favor, professor Alejandro, a próxima lâmina, por favor. Obrigado. Durante esse processo de catarse, o professor vai imaginando cognitivamente sua aula em suas etapas, níveis de conhecimento, contextos comparativos diversos, noções de possibilidades de explicação narrativa compreensiva aos seus alunos. Uma dinâmica fortemente sustentada pela experiência. Em caso de insucesso, se retoma a fórmula a partir do problema, ineficiência ou falha, num sentido de assimilação e ultrapassagem, em direção ao entendimento e à ideia de uma boa aula. Não acreditamos que, em hipótese, essa mobilização estética da aula aconteça de forma linear, esquemática, rígida. Entendemos que os docentes mobilizam de forma integrada e repetidamente o processo, fundamentalmente localizado na esfera da experiência pessoal do professor. Mais uma vez, a gente fala... O professor tem que pensar e preparar a aula para o aluno que vai aprender. Há até uma certa confusão nesse sentido, e eu constatei isso nas pesquisas, na fala dos professores. A compreensão do professor, né, do conteúdo científico da história, a criação estética desse conteúdo, assimilável e compreensível para ele, não é equivalente ao ensino-aprendizagem em termos estéticos para o aluno. Muitas vezes o professor aprende para si, mas não consegue construir uma narrativa de ensino suficientemente adequada, eficiente para o aluno. No Brasil, é muito comum a gente escutar, às vezes, como crítica, sim, né? A gente também precisa olhar para isso, uma frase que é a seguinte: o professor sabe muito para ele, mas ele não consegue passar isso para a gente. O que essa frase diz? Ela tem significado. Ela não é cientificamente dada, mas ela é uma experiência do processo de ensino. Então, o cuidado que o professor tem que ter dentro do ensino escolar de história é criar narrativas explicativas compreensivas para o aluno. Evidentemente que ele precisa compreender para si
né, para que ele tenha domínio do produto científico, evidentemente. Mas isso é diferente, né, e não é equivalente para o ensino-aprendizado do aluno, né? Outra coisa que eu também não escrevi, mas lembra um pouco a ideia de videogame. Um dos meus lazeres é videogame. Quando a gente começa um novo videogame, uma nova fase, nós começamos a jogar e muito rapidamente perdemos, morremos ou qualquer outra coisa que o jogo exija. Nós começamos de novo. Nós vamos lá, reiniciamos, com esse conhecimento, né, que nos trouxe a morte, a perda de uma vida, enfim, ele não se perde. O jogo ainda não tem a capacidade de se modificar totalmente, ainda que alguns RPGs já façam isso, né, totalmente anulando a nossa experiência. E o ensino funciona muito comparativamente, numa tentativa, né, de fazer uma comparação, exatamente nesse sentido. Os professores preparam a aula, vão para a sala de aula, têm essa experiência, né? Durante o processo, eles analisam o seu ensino na hora em que isso está acontecendo. Não é um processo a priori. Na hora em que acontece, o professor começa a olhar para o aluno, ele consegue medir o nível de atenção, o interesse da turma. Todos nós, em sala de aula, fazemos isso. Nós conseguimos perceber que isso existe como uma realidade. E é uma realidade da qual o professor se serve para avaliar o seu desempenho e para avaliar esse processo de construção estética da aula. Muitos de nós, eu, tranquilamente, dei aulas das quais mergulhei. E dei aulas das quais me envergonhei tremendamente, que prefiro não lembrar. E esse processo todo que fica ativo, né, no nosso pensar, no preparo da aula, e que vai contribuindo, né, permitindo que a gente, com anos de experiência, tenha muito mais confiança, muito mais efetividade e crie, né, uma aula com uma qualidade, né, narrativa, explicativa significativa. Eu acho que isso é bem interessante nesse sentido. É óbvio que a experiência pessoal do professor, a biografia docente dele, ela é determinante na escolha desse processo. Mas não é a única parte, né, nesse construto, que eu volto a falar, acho que é muito complexo e precisa ser melhor estudado, né? Por favor, professor Alejandro, a próxima lâmina. Se os saberes professores possuem uma certa coerência, não se trata de uma coerência teórica nem conceitual, mas pragmática e biográfica. Assim como as diferentes ferramentas de um artesão, eles fazem parte da mesma caixa de ferramentas, pois o artesão que os adotou ou adaptou pode precisar deles em seu trabalho. A associação existente entre todas as ferramentas e a relação do artesão com todas as suas ferramentas não é teórica ou conceitual, mais pragmática. Elas estão todas lá porque podem servir para alguma coisa ou ser solicitadas no processo do trabalho. Ocorre o mesmo com os saberes que fundamentam o trabalho dos professores de profissão. É uma citação do Maurice Tardif, que discute muito essa questão da biografia pessoal, e é uma obra que eu uso como referência e reflexão para pesquisa. Eu acho um exemplo muito pragmático, para ser redundante, né? Mas exatamente isso, né? Quer dizer, os professores também têm, pela experiência, a adaptação, a criação de um ferramental metodológico, de um ferramental didático, que vai sendo, né, necessariamente utilizado, adaptado ou não, em relação às turmas nas quais eles dão aula. E é interessante porque, com a experiência docente se desenvolvendo, não só o tamanho dessa caixa de ferramentas, mas os tipos e funções das ferramentas aumentam. Eu gostaria de fazer uma parte que pode parecer um tanto quanto ridícula, eu até acho que nós não conseguimos retirar um parafuso Phillips sem uma chave Phillips, que é aquela chave, né, o parafuso em forma de cruz. Nós até conseguimos tirar um parafuso
Phillips com uma chave de fenda normal, tradicional. Mas, com certeza, nós vamos marcar ou nós vamos espanar esse parafuso. O que eu quero dizer com essa brincadeira, com essa analogia simples, é que os professores com experiência desenvolvem metodologias de ensino cada vez mais precisas, cada vez mais eficientes, cada vez mais eficazes. E se tornam muito bons nisso. O problema é que, muitas vezes, essas ferramentas não estão se articulando entre si. E a nossa proposta obrigado, professor Javier, é tornilho. Graças. Então, e muitas vezes as ferramentas estão lá. É preciso que o professor comece a olhar para a caixa como um todo. O professor não pode olhar para a caixa e pensar uma ferramenta. Ele precisa olhar para a caixa e começar a entender como que essas ferramentas vão dar a ele uma eficiência, uma eficácia maior no processo de ensino. E por que eu falo isso? E me permitam, mais uma vez, fugir ao protocolo nessa nossa conversa, que para mim é muito gratificante. Quando eu trabalho em colégios com colegas professores, eu digo uma coisa que pode parecer desrespeitosa, mas não é. Aulas bem preparadas geram satisfação na docência. Quanto maior for a satisfação na docência, menos Rivotril. Eu não sei se... Rivotril é um remédio... é um calmante, é um psicodepressor, que no Brasil, acho não diferentemente na América Latina, o adoecimento de professores por questões de área psicológica é enorme. Síndrome de pânico, de Burnout, é significativo. No Paraná, é o maior percentual de afastamento profissional hoje em dia. Então, a gente precisa entender isso também. Dar boas aulas, fazer essa reflexão metodológica, gera uma qualidade docente muito grande. E um prazer que se transforma numa qualidade de vida significativa. Professor Alejandro, por favor, o próximo slide. Obrigado. Obrigado. Esse processo de construção mediada de conteúdo relabora uma série de conhecimentos historiográficos e estruturas de pensamento objetivando a aula futura e a clientela discente, em suas condições de compreensão nos contextos específicos de sentido. Entendemos, então, que toda a pesquisa e a projeção estética das relações cognitivas de aprendizado pensa-se articuladamente em relação aos seus alunos e muito menos entre os autores utilizados, eventualmente próximos. A coerência buscada não se encontra na adequação e proximidade de obras historiográficas, e sim nas relações de aprendizagem. Acreditamos que os professores buscam, na variedade historiográfica, a diversidade e pluralidade de ideias, a fim de se construir a multiplicidade de pensamento em termos de síntese com seus alunos. Na universidade, sobretudo, o que a gente percebe é que, nas orientações de pesquisa, de artigo, de monografia, de trabalho de final de estágio ou qualquer produção acadêmica, os alunos, nossos futuros professores de história, eles são incentivados a buscar coerência científica. Claro, fundamental. Mas percebam que no modelo de ensino, isso não é uma exigência e, na verdade, é um limitante, porque quando você busca uma coerência dentro da ciência historiográfica, no ensino, você vai usar autores que falam numa mesma direção, a partir de uma certa perspectiva. Os professores da educação básica, sobretudo os professores de história, buscam diferentes autores justamente para criar impacto narrativo, trazer, né, ideias conflitantes e, a partir dessa dialética e dialogia, fazer com que o aluno perceba as variedades. E aí é o grande mérito da educação histórica. A educação histórica busca o quê? Permitir que o aluno compreenda o processo histórico e não simplesmente ensine um conteúdo histórico. Há uma diferença entre informação e compreensão do processo. São palavras que são similares, próximas, diríamos? Sim. Mas elas têm uma qualidade e uma percepção conceitual que é significativa no ensino de história. Por favor. Sim, por favor. O próximo slide, obrigado. Aqui nós temos no próximo slide agora, o depoimento de um professor.
né? Eu acho que... Sim, graças. Essa pesquisa foi feita em 2017. Primeiro, me baseio no que eu quero trabalhar, o conteúdo que eu vou trabalhar. Segundo, em como eu acho que os alunos vão entender esse conteúdo, como que eles vão absorver esse conteúdo. Então, dentro de alguma temática, eu me baseio nisso. Que conteúdo que eu vou trabalhar e tento me pôr no lugar dos alunos, de como que eles vão entender esse conteúdo. Num primeiro momento, acho que toda aula que a gente prepara é uma de duas. Uma primeira que é uma aproximação e ver como que os alunos vão assimilar. E depois ter esse retorno. Então, às vezes, há um questionamento. Por que você avançou muito pouco no conteúdo? Por que você está muito tempo nisso aí? Isso acontece, né? Então, às vezes, você prepara uma aula pensando num grupo específico, numa linguagem específica, e não tem sucesso. Então, eu me baseio principalmente no que eu quero atingir, né, com aquele objetivo. E como que o pessoal vai assimilar. Como que os alunos vão assimilar esse conteúdo, ou eles vão trabalhar esse conteúdo. Acho que é isso aí. É muito clara a complexidade, né, do que o professor coloca. E parece simples. Parece que tudo que está descrito ali cabe numa palavra, ou numa frase, desculpe. Preparar aula. Tudo cabe ali dentro. Eu acho que esse termo preparar a aula, ou preparo da aula, não está dando mais conta, né, das possibilidades, né, desse universo da compreensão, né, estética da aula. Eu acho que vai além. E a gente precisa compreender esse processo, né, para não ser muito redundante. É uma das falas assim, que eu achei mais emblemáticas. E volto a falar, o que foi muito legal nas entrevistas foi isso. Os professores tinham uma dificuldade enorme de se expressar em termos, né, mais objetivos, em termos metodológicos. E eles iam falando, eu já falei isso, eu sei, mas é para reforçar, obrigado. Os professores iam falando, iam narrando, né, quadro a quadro. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. Aí eles levantavam a mão, como se olhassem para o quadro. Daí, eu escrevo no quadro, aí eu uso uma fonte, né? Então, veja, é uma imagética significativa. Eu acho que a complexidade vai nesse sentido. Próxima lâmina, professora Relando, por favor. Eu vou me utilizar agora de uma citação do Riesen, e depois eu queria fazer uma breve análise da matriz disciplinar, olhando para o ensino, né, de forma modesta. Leio Riesen, mas não me acho um especialista nele. Sempre estou aprendendo, eu acho que isso que é muito gostoso. A partir de entrevistas, constatou-se a utilização de estratégias estéticas nas didáticas de ensino, o que chamamos de produção estética da aula. Constitui-se um sistema metodológico de integração de conteúdos disciplinares, materiais, linguagens, conhecimentos e fontes, e os contextos da vida prática em suas carências de orientação, bem como reproduzem equivalência à matriz disciplinar da história. Eu falo sobre Riesen porque a citação que eu coloco o nome dele ali e as obras em que ele fala sobre isso, justamente para dar uma pequena introdução à matriz que a gente vai analisar agora. Professora Relando, por favor, o próximo slide. Bom, já há uma nova versão dessa matriz, mas como eu tenho mais contato com esse modelo, me certifico de ter um pouco mais de segurança de trabalhar com ele, eu opto por fazer a apresentação da estrutura, né, da formação do pensamento histórico, pensando um pouco essa matriz disciplinar, onde as categorias, as formas do pensamento, as ideias, métodos e funções acabam se articulando. Então, como todos podem perceber, há dois hemisférios. Há o hemisfério da ciência especializada, que envolve a universidade, a pesquisa, a historiografia, né, métodos, teorias historiográficas, escolas, sejam elas quais forem. Há também as formas de apresentação. É quase que o universo universitário. É o rigor na produção de um artigo, é a exigência, né, de um formato para a produção de um paper, é um pouco essa dinâmica toda,
que é muito presente também na nossa formação e no nosso trabalho como professor. No hemisfério de baixo, a gente vê ali a vida prática. E você tem ali interesses e funções. Se você perceber, é um círculo óbvio, esses campos que estão apresentados aqui, entre ideias, métodos, formas, funções e interesses, eles se articulam a todo tempo, nem sempre em homogeneidade e nem sempre em equivalência. Não há uma obrigatoriedade da construção do pensamento histórico, muito menos dos professores, durante o ensino de história, em usarem todos os campos no mesmo construto de ensino e em igualdade. Em vários momentos da aula, e até mesmo para nós, quando construímos nossa consciência histórica, nós elaboramos o pensamento histórico a partir dessas realidades. Por exemplo, a experiência social, ela vai se dar na vida prática, aonde os nossos alunos, eles têm interesses em relação à vida. E vão buscar também na história, no conhecimento social, a resolução das suas carências de orientação. Simples. A história tem essa condição. Por isso que, muitas vezes, quando o aluno nos perguntava na sala de aula para que é que eu vou aprender história, aonde é que eu vou usar isso, a gente consegue perceber o limite e a dificuldade, né, do aluno entender, e os próprios limites do professor, que não conseguiu fazer com que o aluno percebesse que a história, como mestra da vida, né, essa é uma frase que o Riesen, né, uma ideia que o Riesen também se utiliza para explicar isso, nos orienta. É óbvio que as funções da história, que estão explícitas aqui também, elas têm uma orientação dentro da existência do homem no tempo. É claro que a história ela ocorre em demanda, é um devir, porque ela já ocorreu, mas esse processo sempre é o quê? Presentificado, perspectivando o futuro. O que na escola nós fazemos, né, o aluno chega na escola, vamos dar um exemplo, uma criança aqui no Brasil chega na escola por volta dos 7 anos. Isso é um problema didático-metodológico significativo. A criança chega na escola com um conhecimento social e cultural que está muito ligado ao hemisfério da vida prática. Ela ainda não tem o conhecimento do hemisfério da ciência especializada. O que infelizmente acontece? A escola brasileira não valoriza de forma metodológica a experiência social e cultural do aluno. O que acontece na prática, e isso de uma forma mais geral, é que esse conhecimento social do aluno, ele é desestimulado e ele é marginalizado dentro da escola. O que nós vemos é uma supressão, onde esse conhecimento científico, acadêmico, né, vamos ao exemplo da história, o ensino escolar da história, ele vai sendo colocado ao aluno, ele vai sendo reconstruído para o aluno, e por outra porta vai saindo o conhecimento social e cultural. É por isso que o nosso aluno não consegue fazer uma síntese cognitiva entre o conhecimento científico escolar de história, a vida prática, as funções e interesses que ele precisa resolver como conhecimento educativo. E percebam, se as questões sociais não estão dentro da escola, o conteúdo da escola não vai para a comunidade. Exemplificando isso, hoje no Brasil nós temos um debate muito grande sobre a questão do ensino de gênero na escola. Se a escola não discutir gênero, as crianças vão precisar de referências para orientar a sua vida em relação ao gênero. E elas vão para o campo social. E vão aprender a partir do preconceito, que é muito comum em termos sociais, em relação ao gênero. Então, se a gente percebe, e esse exemplo ele é muito pontual, mas eu acho que dentro da matriz ele pode ser perspectivado, que os hemisférios da ciência especializada e da vida prática precisam se articular, o ganho
cognitivo, explicativo da história é significativo. E eu acho que essa matriz ela também é muito didática. Riesen, inteligentissimamente, né, colocou isso numa matriz, porque isso facilita essa percepção. Eu não quero ser redundante e nem simplório, mas vamos refletir sobre a dificuldade de explicar essa estrutura num texto escrito. Imagine o nosso professor que, saindo da universidade, pelo distanciamento que existe entre modelos de ensino totalmente distintos, o professor não vai voltar a ler livros de metodologia, porque a prática cotidiana dele, a cultura escolar, vai suprir essa demanda para ele. Então, nós precisamos retomar essa aproximação e entender esse processo de uma forma efetiva. Próximo slide, e encerrando, que eu já estourei o tempo e me desculpo. Finalizando, defendemos que nossos professores desenvolvem, dentro de uma cultura escolar, uma estética interpretativa da história. Essa estética histórica é apropriada como uma estética do ensino da história, numa condição que permita ao professor assimilar as estruturas e contextos históricos válidos em proximidade com as condições cognitivas e critérios de entendimento válidos para o aluno em suas seriações. Precisamos compreender que os processos de aprendizagem cognitiva dos alunos exigem uma abstração considerável sobre o conhecimento histórico, e, nesse sentido, se dá a construção de uma estética histórica do aprendizado, sem exageros. As imagens, informações e experiências dos alunos constroem explicações estéticas suficientes aos níveis de entendimento individuais. Evidentemente que algumas dessas imagens estéticas explicativas possam criar equívocos pontuais, entretanto, o próprio processo educacional e os critérios de validade histórica dos alunos acabam por reorientar ou até mesmo substituir as imagens estéticas. Citação, Riesen, Schmidt e Martins: a força imaginativa do estético é histórica, enquanto trabalha com a experiência do passado, mas não é histórica quando transforma essa experiência histórica em uma criação puramente artificial, quer dizer, descolada da experiência. Muito obrigado a todos pela paciência, né? Espero ter contribuído minimamente, né? E peço desculpas, né, pelo estouro do tempo. Graças. Bueno, muchísimas gracias, doctor Everton. Ha sido muy interesante escuchar las reflexiones que ha realizado el día de hoy. Recuerdo, vamos a hacer las preguntas a través del chat. Ya estoy viendo acá una primera pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer es bloques para que pues, el profesor tenga tiempo también de entender. Si en alguna parte el profesor no comprende la pregunta en español, puedo hacer la traducción en portugués, me dice por favor. ¿Sí? En su investigación específica sobre las prácticas en los colegios, ¿pudo identificar tipos de docentes? Bueno, comencemos com essa primeira. Sim. Não, eu não era o foco da pesquisa, não era o meu objeto, até porque, professor, essa pesquisa foi feita em 15 escolas estaduais do município de Nova Vitória. Ao todo, são 31 professores, não é um universo significativo. É óbvio que a gente pode fazer algum tipo de aproximação, né, num contexto um pouco mais amplo, eu acho que há validade nisso, mas como não era meu objeto e também como o universo é muito pequeno, eu não fui por esse caminho e acho que não posso contribuir nesse sentido. Existem alguns estudos no Brasil, inclusive eu me apropriei de algumas dessas produções, que dá um perfil ao professor em relação ao tempo de trabalho dele. Né, com o professor iniciante, o professor com meia experiência e um professor já com uma experiência mais significativa. E, com certeza, isso ofere qualidade e é um distintivo dentro da educação. Inclusive, o pessoal fala que o professor iniciante é de 3 a 5 anos, há variações, né? O professor mediano vai de
de 7 a 10 anos, 12 anos, e a partir disso já um professor com grande experiência, que eu acho que realmente tem uma diferença significativa, mas eu confesso que não é o meu objeto. Mas obrigado pela pergunta. Bueno, profe, muchísimas gracias. El profesor Jason Germinari pues da las felicitaciones por este encuentro, por esta conversación, y pregunta, ¿cómo aproximar la universidad y la escuela de modo más eficaz? É uma boa pergunta. Eu também me faço ela todo dia, mas eu acho que desculpe a redundância da minha resposta, né? A gente aproxima aproximando. Eu acho que tem que ir para a escola, chamar a escola para a universidade, chamar o professor da educação básica, vir fazer fala na universidade. No nosso curso, junto com uma colega que hoje está na Universidade Federal do Mato Grosso, né, a professora Dulceli Stacheski, sempre convidávamos professores da educação básica para fazer uma fala, e os alunos da licenciatura, eles percebem a diferença na abordagem, eles começam a olhar para outros lugares, e isso é uma experiência que deu muito certo. E a gente também, né, tirar o salto alto e ir para a sala de aula e conversar com os colegas. Eu volto a falar, no começo da minha fala, da minha conversa, eu deixei claro a todos os nossos amigos que não é uma conferência, é uma conversa. Eu acho que é esse espírito, professor. Entende? Eu trabalho muito com um projeto de extensão, muito mesmo. Todo o meu projeto de pesquisa é na área de ensino. E eu acho que é preciso isso. Se nós estamos numa área de ensino, ele tem que estar refletindo isso equivalentemente. Eu abandonei pesquisa historiográfica teórica. Não que eu não leia, leio muito, mas eu acho que a gente precisa ir para a sala de aula. Né? A nossa universidade aqui ela tem projetos de extensão bem interessantes nesse sentido. Inclusive, a gente pode, através do chamado PIC ensino médio, pegar alunos do ensino médio e levar para desenvolver alguma atividade de pesquisa ou extensão dentro da universidade. Esse é um projeto da Fundação Araucária e que eu acho muito interessante e gosto bastante. Então, desculpe a minha resposta, mas a gente aproximando. Tem que ir para a escola e, assim, a gente toma carão no começo, as portas não se abrem tão rápido, a gente vê uma certa má vontade no começo dos colegas de lá. A gente vê isso, mas a gente precisa continuar, porque a gente precisa criar uma relação de confiança. Quando a gente cria isso, a coisa vai embora. E aí, o que é muito bacana é que um professor, pelo menos no Brasil aqui, ele não trabalha em uma única escola, ele trabalha em várias. Aí o boca a boca, ele corre. Tem um cara lá, tem uma professora lá na Unespar lá que faz um trabalho bacana, tem uma oficina legal, e quando você vê, você está fazendo pesquisa junto. Eu acho que isso é bacana. Obrigado pela pergunta. Muchísimas gracias, doctor. Dicen acá, según mi opinión, la experiencia docente, si no se racionaliza y sistematiza, se pierde. ¿Qué nivel de sistematización de las clases tienen los profesores de historia en Brasil de acuerdo a sus investigaciones? Javier, me permita, a pergunta pergunta se quem é que está sistematizando as metodologias de ensino? Sim, qual o nível da sistematização que fazem os professores no Brasil da prática docente? Porque na Colômbia esse tema é uma ausência, em alguns casos, não? Então, qual é a experiência concreta no Brasil? Muito obrigado, né? Desculpe no Brasil não é diferente. Eu vou dar um exemplo para você. Nas pesquisas, a última formação continuada efetiva funcionou dentro das escolas foi em 2014. De lá para cá, por questões de custo, esvaziamento da reflexão escolar, virou reunião administrativa.
A imensa maioria dos professores entrevistados reclama da falta de formação continuada efetiva nas escolas. Isso é uma crítica e um pedido recorrente. Por outro lado, as universidades brasileiras, elas não têm um currículo não determinante, mas básico para se pensar um ensino de história. O professor de metodologia tem uma liberdade muito grande, mas, em termos mais amplos, você não consegue, por exemplo, organizar uma estrutura. E me permita dar uma explicação um pouco mais elaborada. Há um pesquisador brasileiro chamado Demerval Saviani, e ele escreveu recentemente, isso nos últimos 7 anos, a História da Educação no Brasil. Ele foi premiado com o Prêmio Jabuti, de melhor publicação, acho que em 2000. Me desculpe, eu não vou falar a data porque não tenho certeza, mas o autor é Demerval Saviani. E ele mostra que, no Brasil, os nossos currículos e as nossas estruturas de ensino, elas são pendulares. Né? Quer dizer, se uma centraliza, a outra descentraliza. Se uma integraliza, a outra vai no sentido contrário. Ou seja, há uma sucessão de currículos que esvaziaram a preocupação e o interesse do professor em se apropriar do currículo. Porque o próprio planejamento dos professores, na sua maioria, possui um caráter meramente administrativo. Vamos lembrar que se apropriar de um currículo não é só conteúdo de ensino, é metodologia, é aprendizagem, é legislação, é uma concepção de educação, é uma concepção de escola. Mas, no tocante às metodologias, não é tão simples um professor se apropriar de uma metodologia de ensino. Quando não há formação continuada, quando a universidade negligencia essa área, né, que é muito importante o processo formativo do professor. O professor vai para a sala de aula, ele vai se voltar para a prática de ensino dele. Então, você veja, não há uma estrutura um pouco mais elaborada que faça essa gestão metodológica, se assim podemos chamar, não há essa racionalização, há simplesmente uma formalização. Então, os professores, eles não se preocupam com os currículos. O currículo que o professor usa é o que é chamado de currículo real. Antigamente, no Brasil, isso era chamado de currículo oculto. Hoje, se nomina mais currículo real. Por que currículo real? Porque é o currículo que ele trabalha, que ele vive na escola. Então, não há, assim, um processo mais amplo, né, de reflexão nesse sentido. Não há. Obrigado pela pergunta. Gracias, profesor. Vamos a hacer las últimas dos. Este es el último bloque de preguntas. Entonces vamos a realizar, pues, para hacer el cierre de este encuentro, más que conferencia, de este encuentro. Nos ha hecho esa reflexión el profe Everton y tiene razón. Sí. La profesora Ingrid Torres pregunta, gracias, muy interesante. Si la estética del aula implica un conocimiento de lo sensible y el reconocimiento de la experiencia del docente, en su investigación, ¿qué elementos de la experiencia social son significativos para los propios docentes? La pregunta concreta entonces, es, sí, ¿qué elementos de la experiencia social son significativos para los propios docentes? Y Fanor Vázquez pregunta, debido a la cuarentena, ¿cree que el docente ha tenido que reinventarse? Eu vou tomar a liberdade de responder a última por primeiro, né, porque eu acho que a anterior eu vou demorar um pouquinho mais. Todos nós agora nos reinventamos totalmente, né? O trabalho, acredito que na Colômbia e em outros países, né, de todos os amigos aqui, não seja diferente. O nosso volume de trabalho aumentou significativamente.
e eu acho que essa experiência, apesar de exaustiva agora, vai ser muito interessante, porque nós temos professores com idades e tempos de trabalho diferentes. Nem todos os professores que estão na sala de aula hoje dominam tecnologias, né, digitais, de internet, de aula remota, e isso está forçando os professores a se adaptarem, e eu acho que isso vai contribuir significativamente. Eu, pessoalmente, acho que, para nós aqui no Brasil, do ponto de vista da valorização do professor, isso foi extremamente importante. Porque os pais, tendo que administrar muita parte dos conteúdos em casa, estão percebendo a dificuldade que é ensinar. E eu acho que nós, hoje, no Brasil, e também tendo, não tão diferentemente para os outros países amigos latino-americanos, nós fomos muito desvalorizados. O professor no Brasil foi atacado de uma maneira vergonhosa, irresponsável e criminosa. Eu acho que agora a gente está tendo um fôlego para pensar a nossa dignidade, revalorizar a nossa profissão e, sobretudo, a sociedade olhando para isso. Eu acho que isso foi uma reinvenção e também entendo, não sei se essa é a direção da tua pergunta, mas a gente se reinventa sempre na sala de aula. Todo ano, toda turma, todo aluno é uma reinvenção para nós. E em relação à professora Ingrid também, vou tentar responder, os professores falam muito das condições sociais dos alunos, de entender o lugar onde eles vivem. Como eu disse anteriormente, tem professores que trabalham em várias escolas. E, por exemplo, tinha uma professora que eu me recordo muito bem da fala dela, eu me emocionei na fala dela. Eu vou confessar, durante as entrevistas, eu chorei muitas vezes. Porque durante a parte das entrevistas, nós tínhamos vivido uma greve aqui no Brasil e tínhamos vivenciado um chamado de massacre, dos professores aqui no Paraná, onde nós fomos agredidos de uma forma brutal. Então, os professores estavam muito sensibilizados com tudo isso. E essa professora, assim, se emocionou muito, eu também me emocionei, mas o que eu percebi na fala dela foi essa preocupação com o lugar do aluno. Ela falou para mim assim: professor, eu trabalho no centro e na periferia. Quando eu vou trabalhar na periferia, eu preparo um tipo de aula. Quando eu estou no centro, é outra. Então, veja, é muito simples o que ela falou, mas eu acho que a gente consegue perceber a direção e a intenção do que ela fala. É um tempo diferente, é uma linguagem diferente. Em geral, os alunos de escolas mais carentes são carentes afetivamente. Eles precisam de um colo, de um oi, de uma atenção, muito mais do que outros tipos de aluno. Eu não sei se é nesse sentido que a professora me fez essa pergunta, Então, no Brasil, tem aluno que vai para a escola, claro, para estudar, mas para comer. Essa é uma realidade nossa, e acho que é uma realidade latino-americana. Então, é nesse sentido. Com os professores, quantas vezes a gente fez vaquinha para comprar uma blusa para um aluno? Porque a gente tem alunos com realidades muito diferentes. E é exatamente nessas comunidades que a gente tem que, através da educação, tentar se integrar à comunidade. Porque, entenda, a escola é o lugar da resistência. E a educação é o conteúdo dessa resistência. A escola tem que se abrir para a comunidade, para as demandas que ela traz. Quando as crianças olharem para a educação, para a escola, e se verem nela, terem um sentido de orientação das carências da vida dela na escola, isso vai para a casa delas. E quando a escola, os professores e a disciplina escolar se tornam o assunto da mesa da casa das pessoas, na hora do almoço, do café, da janta, a valorização de todo esse processo é muito maior. Todos nós ganhamos. Não sei se eu respondi de forma adequada a pergunta. Obrigado.
Muchísimas gracias, doctor Everton, por las reflexiones, por su tiempo. Ha sido un honor tenerlo en este espacio de Encuentros por la Historia. Antes de darle la palabra para el cierre, digamos, de este encuentro, de esta conversación, eh, socializar en este momento el cronograma general de conferencias que ya tenemos dispuesto para este mes de julio. Recuerden que tenemos una línea específica en reflexión historiográfica y una línea específica de reflexión alrededor de educación histórica, de enseñanza y aprendizaje de la historia. La próxima semana tendremos a las 10 de la mañana, por temas de la diferencia horaria con España, una conferencia de la doctora Pilar Ponce Leiva, de la Universidad Complutense de Madrid, con una conferencia que se llama La corrupción en el antiguo régimen en perspectiva histórica, los espacios ibéricos en los siglos XVI y XVII. Y el día viernes, julio 17, a la misma hora que comenzamos hoy, a las 5 de la tarde, hora Colombia, tendremos la participación del doctor Gonzalo de Amézola, de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, con una conversación, con una conferencia titulada Pasado reciente en la Escuela Argentina, cambios y continuidades, historia y memoria. Ha sido, digamos, agradecemos la participación de las personas que se han conectado hoy, que nos han venido siguiendo. Recuerden que también tenemos el canal de YouTube. En el chat, en el primer mensaje del chat está el enlace que los lleva a las conferencias que hemos realizado hasta el momento. Con la conferencia del profesor Everton Crema llevamos 14, entonces ya tenemos un material, un acervo bien importante de conferencias en estas dos líneas para las personas que no se han podido conectar o que hasta el momento conocen el proyecto. Entonces los invitamos a que se conecten por ese lado también. Y las conferencias también las transmitimos a través de nuestra página de Facebook. Antes de darle la palabra al doctor Everton, algo que se me olvidaba, un mensaje del profesor Marcelo Fronza, del doctor Marcelo Fronza, que dice que la conferencia fue brillante y que la usará con sus estudiantes. Entonces, un saludo ahí del doctor. La propina que yo pagará a Marcelo es muy grande. Entonces, bueno, doctor Crema, le doy la palabra para hacer el cierre y nos vemos entonces el jueves y el próximo viernes. Obrigado a todos, agradeço a paciência, né? Me desculpo se não fiz uma fala muito acadêmica, mas não era a minha proposta mesmo. E, assim, serei breve, agradeço mais uma vez o grupo de pesquisa Religiões, Crenças e Utopias, o grupo de investigação histórica e economia política e educação, e parabéns pela iniciativa, eu acho que esse é um projeto maravilhoso, e nos vemos em breve mais uma vez aqui. Muchas gracias a todos. Obrigado. Muchísimas gracias y entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.